CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. Eu sou Natasha Leone e o CBN Universidade tem sido comigo toda manhã de sábado aqui na rádio CBN Campina Grande. Está começando o programa deste sábado, dia 23 de maio de 2020. E eu já começo te fazendo uma pergunta. Você tem conseguido ficar em casa e manter o isolamento social? Ou está precisando sair para trabalhar e fazer atividades essenciais? A gente segue com a orientação de que quem puder, fique em casa e evite o risco de contaminação com a Covid-19. As atividades presenciais na Universidade Estadual da Paraíba permanecem suspensas desde o dia 17 de março e uma nova possível data para retomada foi firmada entre as instituições de ensino superior técnico aqui em Campina Grande. A gente vai trazer os detalhes dessa reunião. Além disso, a gente ainda traz as ações da Universidade Estadual da Paraíba nesse momento de pandemia, o que a instituição tem feito e contribuído com tecnologias contra o novo coronavírus. O NUTS desenvolveu uma peça que facilita o processo de intubação dos pacientes da Covid-19. E o projeto do ventilador pulmonar do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde é selecionado em edital da FAPESC. A gente também traz o diário de quarentena dos nossos repórteres. A participação deste sábado é com a jornalista e também apresentadora desse programa, Luana Albéria. Bom, essa pandemia afetou a todos, mas o que eu peço e reforço sempre é que, se você puder, fique em casa, se cuide e cuide dos seus familiares. Os nossos colunistas também vêm por aqui. O Luciano Nascimento segue com a série Direitos Sociais. Edson Tavares vem com as dicas de português sem segredos pra gente. Algumas questões de conjugação verbal que causam alguns problemas na hora de usar são o assunto de hoje de nosso quadro. Estudante da UEPB é selecionada para programa da Unicef de combate à desinformação nesse momento de pandemia do novo coronavírus. A gente traz os detalhes sobre o processo de avaliação dos servidores técnicos da UEPB. O prazo é até dia 31 desse mês. E ainda a mudança no cronograma do edital Santander Top Espanha, que garante bolsas de intercâmbio para estudantes da UEPB. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente inicia com informação para os servidores da Universidade Estadual da Paraíba. É que o prazo para avaliação dos técnicos administrativos da instituição é até o dia 31 deste mês. O processo é referente ao mês em que estamos e, como sempre, é realizado de maneira toda online através do SAT, que é o Sistema de Avaliação do Técnico Administrativo. As avaliações são organizadas e acompanhadas pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UEPB. Então, se você foi indicado a ser avaliador, entra no sistema e faz a sua avaliação, que o prazo é apenas até o dia 31 de maio. E em caso de dúvida ou dificuldade para acessar, você pode enviar uma solicitação para o e-mail projepdp@uepb.edu.br e a relação completa com os nomes dos servidores que serão avaliados agora nesse mês está disponível no site da UEPB, uepb.edu.br. Agora a gente muda de assunto porque é hora da série Direitos Sociais com o Luciano Nascimento. Vamos ouvir? Direito e Cidadania. Olá a todos e todos os ouvintes da rádio CBN Campina Grande, e seguindo a série Direitos Sociais do artigo 6º da Constituição, chegamos a dois direitos sobre os quais falaremos aqui. O primeiro deles, a ideia de proteção à maternidade e à infância, e o segundo deles, a ideia de assistência aos desamparados. Ambos previstos lá no caput do artigo 6º da Constituição Federal, mas de difícil realização normativa. O que significa dizer, por outras expressões, que o cidadão comum, o trabalhador, a dona de casa, o operário, enfim, aquele que é assolado pela realidade concreta de cada dia, só lhe resta a via judicial para a materialização desses direitos constitucionais. Por quê? Ora, aqui a matéria normativa exige, sem dúvida, a judicialização.
por causa da inércia legislativa do Estado de regulamentar a norma constitucional e por causa, claro, das mutações das relações sociais. Ora, no que se refere ao primeiro dos direitos sociais, proteção à maternidade e à infância, a utilização pelo sistema do direito é dos princípios constitucionais e dos tratados internacionais. Como o Estado não realiza, materialmente falando, uma proteção à maternidade e à infância prevista na Constituição do Estado, resta ao cidadão provocar o judiciário e o seu advogado vai se utilizar de mecanismos como os princípios constitucionais e os tratados internacionais internalizados pelo Brasil, seja aqueles tratados que no discurso jurídico nós vamos chamar de norma supralegal, aqueles que foram internalizados pelo parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, até a edição da Emenda Constitucional 45 em 2004, e a partir daquela emenda, portanto, aqueles tratados que nós chamaremos de emendas constitucionais, ou tratado com o status de norma constitucional, digamos assim. Ora, então vamos ao primeiro dos direitos dentro dessa proteção à maternidade e à infância, que é a ideia de licença maternidade. Ora, a licença maternidade é um benefício pago pelo sistema de previdência social. Este é um benefício em que o segurado está dentro daquela perspectiva de recolhimento à previdência social. E, portanto, como ele recolhe a previdência social, eu estou me referindo aqui, licença maternidade, aquela mulher que fica gestante e que, portanto, vai dar à luz e dela teremos um recém-nascido, ela precisa se afastar das suas atividades laborais, das suas atividades profissionais, né, para a primeira assistência àquele ser vivo diretamente, porque é uma pessoa que necessita de cuidados, um ser humano que necessita de cuidados, que é o recém-nascido. E, por outro lado, essa dedicação ao recém-nascido se traduz indiretamente como uma proteção à família. A Constituição vai falar também, para além da ideia do parto, vai falar da ideia de adoção, como nós veremos daqui a pouco. Então, essa gestante passa a ter direito a um salário maternidade. E aqui começam as dificuldades de realização material da norma constitucional. A Constituição fala de parto e, portanto, de gestante ou de gestação, e a Constituição fala de adoção, portanto, de adotado e adotantes. Ora, o que significa dizer que nós estamos à luz de um momento de saúde psicológica e saúde física, seja do recém-nascido, seja do adotado. Ambos precisam de assistência, ambos precisam de cuidados. E ambos receberão esse cuidado da mulher gestante e do casal que está como casal adotante. Ora, portanto, isso se caracteriza como uma proteção fundamental à família. A Constituição ampara ambas as perspectivas, mas a realização que nós assistimos na cultura brasileira é só da primeira perspectiva e com precariedade, seja da gestação, do nascimento do filho, do parto e, portanto, do afastamento da mulher para uma licença gestante e a concessão de um salário maternidade. O artigo 6º da Constituição fala, portanto, de maternidade e do gozo desta maternidade. O artigo 7º da Constituição fala de licença à gestante sem prejuízo do seu exercício laboral, do seu exercício profissional, por até 120 dias, é o que diz a escultura do artigo 7º. Lá no artigo 201, inciso 2 da Carta Magna de 88, de uma proteção à maternidade, de políticas sociais e econômicas à família e de assistência à família e à infância e à adolescência. Tudo isso financiado pelo sistema de previdência social. É o que diz a Constituição. Assim como diz também a Lei 8.213 de 91, que é conhecida como a Lei dos Benefícios, no seu artigo 71A, versa sobre o segurado ou a segurada por esta lei para uma ideia de benefícios e segurado ou segurada que estarão na ideia de adotar ou mesmo de uma guarda judicial com a finalidade fim de, para além daquela guarda judicial, efetivar o processo de adoção.
Para esse que adota ou que tem a guarda judicial com a finalidade de adoção, também lhe é assegurado um salário maternidade. Não é um salário maternidade do parto, não é um salário maternidade da gestação, mas é um salário maternidade de cura, de cuidado para com quem necessita, com a criança ou adolescente que necessita. E, igualmente, por 120 dias, tem que se afastar das suas atividades laborais por 120 dias, sem prejuízo das mesmas. Mais ainda, na consolidação das leis trabalhistas, o artigo 392-A traz todo esse agasalho para a ideia de criança e adolescente. Portanto, tudo que falamos até agora sobre o artigo 6º, o artigo 7º da Constituição, o artigo 201, inciso 2 da Constituição, o artigo 71A da Lei 8.213 de 91, também está dentro ou está no bojo do artigo 392A da CLT. Entretanto, temos o artigo 93A do Regimento da Previdência Social, que registra o Instituto Nacional de Seguro Social, que diz o seguinte: idade máxima no caso de adoção, 8 anos, por períodos de liberação do trabalho distintos. Ou seja, eu tenho uma norma de regimento interno da Previdência Social que contraria um artigo da Lei 8.203 de 91, que é a Lei dos Benefícios Sociais, que contraria a Constituição Federal, que é aplicado no sistema social brasileiro ou no sistema dos direitos sociais no Brasil, admitindo-se, portanto, a adoção para a ideia de salário maternidade e de liberação do trabalho só por uma adoção em que o adotado tenha no máximo 8 anos de idade e os períodos de liberação do trabalho serão analisados caso a caso. Ora, não é isso que a legislação especial de benefícios sociais diz, não é isso que a consolidação da lei trabalhista diz, não é isso que a Constituição diz. Nós temos, portanto, sem dúvida alguma, uma violação da equidade constitucional esculpida no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Ao cidadão comum só resta a judicialização, ir à justiça. E nós já temos posicionamentos na justiça por contrariar o artigo 93A do Regimento Interno da Previdência Social. A Justiça de São Paulo tem prolatado decisões nesse sentido, ratificando a Lei 8.213 de 91, no seu artigo 71A, o artigo 392A da CLT, o artigo 6º e 7º, 201, inciso 2 da Constituição e o 227, parágrafo 6º da Constituição. E o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário de número 778-889-PE, que tem voto do ministro Luiz Roberto Barroso, já ratificou toda essa posição do ordenamento jurídico brasileiro, negando, portanto, a regra do artigo 93 do Regimento da Previdência Social. Portanto, o Supremo Tribunal Federal se posiciona por uma afirmação civilizatória dos direitos sociais e, especificamente, no que se refere à licença maternidade e ao salário maternidade. E aqui, na coluna de hoje, nós concluímos o penúltimo programa da série Direitos Sociais. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo Direito e Cidadania. Vamos para a nossa primeira pausa. Depois do intervalo, nosso assunto é a mudança no cronograma do edital Top Espanha Santander. Também tem diário de quarentena e ainda as dicas de português com o professor Edson Tavares. O CBN volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado. Esse programa que é fruto da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que abre espaço para todos os que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Eu sou Natasha Leone e estou concluindo o curso de Educomunicação pela UFCG e aproveitando essa oportunidade para colocar um pouco em prática o fazer da comunicação. E tem sido uma baita experiência. Simbora com mais informação? E devido ao momento atual vivido no mundo inteiro com a suspensão de viagens internacionais e atividades presenciais em vários países, é claro que também tem mudanças nos prazos de editais e cronogramas que foram projetados e planejados antes desta pandemia toda. A Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB fez alteração no edital de chamada interna de discente e docente para o programa de bolsas Top Espanha Santander Universidades, edição 2020. De acordo com o novo cronograma, as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de outubro desse ano
E a previsão de início de atividade para os selecionados já na Espanha também mudou. Agora é para o mês de julho de 2021. Essa é uma nova previsão da CORE e da UEPB em meio ao cenário atual e de muita esperança pelo controle da pandemia do novo coronavírus. Os interessados em se inscrever devem acessar o site da UEPB, o uepb.edu.br, e preencher o formulário de inscrição. O documento deve ser enviado para o e-mail core@jesuit.uepb.edu.br. E para mais informações, a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB disponibiliza 2 redes sociais para você. É o core.uepb no Facebook e o @core_UEPB no Instagram. Lá você fica atualizado sobre o que tem de novidade na CORE e ainda pode enviar mensagem e entrar em contato com os profissionais da coordenadoria. E com a prorrogação da previsão de retomada das atividades presenciais na Universidade Estadual da Paraíba até o dia 14 de junho, aumenta o tamanho da nossa quarentena, não é mesmo? Desde o dia 17 de março que saiu a portaria da instituição determinando as suspensões das aulas em todos os campos da UEPB na Paraíba. E quem acompanha o nosso programa sabe que estamos trazendo um pouco da rotina dos nossos repórteres e perspectivas também para esse momento. O diário de quarentena deste sábado é com a jornalista Luana Albéria. Ela que já se formou em jornalismo pela UEPB, mas continua colaborando com a apresentação do nosso CBN Universidade todo sábado, aqui na CBN Campina Grande. Vamos ouvir aí como tem sido a quarentena da Luana. Ela que mora com os pais, que trabalham na área de saúde e estão no enfrentamento do novo coronavírus. Oi, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou Luana Albéria, tenho 22 anos e sou formada em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba. Acho que algum de vocês já deve me conhecer aqui do CBN Universidade, né? Mas hoje eu estou aqui para compartilhar o meu diário da quarentena e contar também como está sendo a minha rotina em meio à pandemia que estamos vivendo. Bom, eu sempre tive o hábito de usar álcool em gel, e isso começou há alguns anos atrás por causa do H1N1. Vocês lembram? Pois é, de lá pra cá, eu nunca deixei de ter um potinho de álcool em gel na bolsa. Mas isso se intensificou agora com o coronavírus. Em casa, sempre lavo bem as mãos. Deixo o álcool em gel só para as vezes que preciso sair. Ir no supermercado ou na farmácia. Esses serviços mais essenciais. Faço esse revezamento com o meu irmão. E outra coisa que mudou muito na minha rotina depois da quarentena foi o hábito de tomar água. Antes, eu levava sempre a minha garrafinha para qualquer lugar que eu fosse. Universidade, quando eu ia resolver alguma coisa no centro e também para academia. Eu realmente fazia o indicado, que é tomar 2 litros de água por dia. Mas com a quarentena, isso mudou muito e eu percebi que quase não estava tomando água. E também relaxei muito na minha alimentação. Mas depois disso, procurei fazer como fazia antes. Sempre levar a minha garrafinha de água, seja para o quarto, para a sala ou para a cozinha. Bom, essa pandemia afetou a todos, e principalmente a vida da minha mãe, que é enfermeira. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Me chamo Luciene Albéria, sou enfermeira e uma das coordenadoras do CAPES 3. A pandemia afetou diretamente os nossos serviços. Não podemos oferecer todas as atividades por conta das aglomerações. Antes da quarentena, chegamos a atender 200 pessoas por dia. Agora, os acolhimentos, as oficinas terapêuticas e até as consultas médicas precisaram ser suspensos. Estamos trabalhando no momento apenas com a entrega de medicação, pois nós sabemos que o serviço é essencial para os usuários. Temos também atendimentos psicológicos individuais e por telefone, visando a segurança do funcionário e também do usuário. E no trabalho da minha mãe, eles seguem todas as medidas de segurança, fazendo uso de máscaras, luvas e os equipamentos de proteção individual necessários. Além disso, eles também garantem orientação sobre os cuidados e como evitar a contaminação do novo coronavírus para todos os usuários. E um outro ponto que sentimos muito nesse isolamento social foi o contato com as nossas avós, que são do grupo de risco. E é o meu irmão, Diego Albério, que conta um pouco dessa mudança. De início, a gente tinha uma rotina, né, de almoçar sempre com a nossa avó, que é uma idosa com mais de 80 anos. E nesse horário ela está sozinha, então a gente tinha sempre a rotina de estar indo visitar ela, almoçar com ela, poder conversar. E não estamos podendo fazer isso, né? Temos
uma outra avó, a avó materna, que mora num bairro vizinho, que a gente tem a frequência de pelo menos uma vez no final de semana e visitar ela também a gente não pode. E estamos se virando, né, para vê-las através de chamadas de vídeo, né, redes sociais, para tentar um pouco se divertir, aliviar um pouco a mente. Pois é, pessoal. Isso é um pouco da minha rotina e da rotina da minha família, e estamos cumprindo o isolamento social em casa, saindo apenas para o necessário. Meus pais, que trabalham na área da saúde, precisam sair mais vezes. Mas o que eu peço e reforço sempre é que, se você puder, fique em casa, se cuide e cuide dos seus familiares. Estamos na torcida pelo fim dessa pandemia, para que em breve possamos voltar a ver e abraçar os nossos avós e todos aqueles que amamos. Um beijo e um abraço. Obrigada, Luana, e permaneça em casa, se cuide e cuide da sua família. E como já explicamos em programas anteriores, a apresentação do CBN Universidade passou a ser compartilhada com outros apresentadores. Além de mim, tem a Luana Albéria, que você acabou de ouvir, o Ricardo Júnior também. Mas é que nesse momento de pandemia, nós que fazemos o CBN Universidade também adotamos algumas medidas de segurança. E para evitar a circulação de pessoas no estúdio de gravação da Codecom UEPB, apenas eu tenho gravado a apresentação dos programas uma vez por semana. Assim, garantimos o fluxo mínimo e não temos contato com mais pessoas. Os nossos repórteres e colunistas continuam produzindo, só que agora em casa, para te deixar atualizado todo sábado. E por falar em colunista, é hora do quadro Português Sem Segredos. Roda a vinheta. Português Sem Segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente. Se eu pôr um ponto final no nosso casamento, será para o nosso bem. Se eu manter a pensão aos nossos filhos, é porque sou honrado. Quando eu ver você na rua, a cumprimentarei. Temos aqui algumas frases que indicam uma querela judiciária. Infelizmente, um matrimônio desfeito. Mas há um fenômeno linguístico que merece atenção. Construções iniciadas com se ou quando, como nos exemplos hipotéticos com que abrimos o quadro, essas construções levam o verbo para o futuro do subjuntivo e não para o infinitivo. E existem verbos que apresentam diferença entre uma forma e outra. Assim, as frases ficariam corretas desta forma: se eu puser um ponto final no nosso casamento, será para o nosso bem. Se eu mantiver a pensão aos nossos filhos, é porque sou honrado. Quando eu vir você na rua, a cumprimentarei. Neste último caso, é bom lembrar que vir é o verbo ver no subjuntivo. Aliás, ainda existe outro problema nesta última frase. Quando eu vir você na rua, a cumprimentarei. A gramática diz que eu não posso começar uma oração com o pronome objetivo. A cumprimentarei. Como fazer? Há duas saídas. Uma estilisticamente perfeita, embora pedante, porque inadequada ao uso coloquial. E outra que seria mais aceita popularmente, coloquialmente, embora fique redundante. A primeira: como não posso começar a oração com o pronome objetivo a, aqui colocado antes do verbo, chama-se próclise, eu poderia jogar esse pronome para o final do verbo. Acontece que existe outra regra que diz que o verbo no futuro não aceita ênclise, isto é, não aceita o pronome depois dele. Eu não posso dizer cumprimentareia, apesar de vez em quando a gente ouvir isso por aí, né? A gramática manda utilizar então o pronome no meio do verbo, a famosa mesóclise. Cumprimentá-la-ei. A outra alternativa é colocar uma palavra antes do pronome para tirá-lo da posição inicial da oração. Poderia ser eu a cumprimentarei, mas aí fica redundante porque o pronome subjetivo eu já foi utilizado antes. Quando eu vir você na rua, eu a cumprimentarei. Pelo menos gramaticalmente estará correto. A propósito, o verbo vir, por vezes, gera alguma confusão. A forma no passado é vim. Eu vim cedo hoje. Talvez por influência disso,
há uma tendência a elaborar expressões como pode vir que estarei esperando. Aí complica. É que as locuções verbais, ou seja, em construções compostas por dois verbos, apenas o primeiro verbo, chamado de auxiliar, é conjugado. O segundo verbo permanece em sua forma infinitiva, que é o nome do verbo. Assim, o correto é dizer pode vir que estarei esperando, em que pode é o verbo auxiliar e vir o principal. E eu vou, mas volto sábado. Obrigada, professor Edson Tavares. E até o próximo sábado. E para participar desse quadro é só enviar pergunta ou sugestão para o WhatsApp de número 988939414. Quem sabe não é a sua dúvida que o professor Edson não responde semana que vem, hein? Participa com a gente? É hora de intervalo. Na volta, a gente fala sobre as pesquisas da UEPB que não param. Tem estudos sobre o uso de cannabis no tratamento odontológico. E ainda o novo modelo do NUDS, que auxilia e facilita o processo de intubação dos pacientes do novo coronavírus. E o respirador pulmonar da UEPB é selecionado em edital da FAPESC. A gente volta daqui a pouquinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos já com informação sobre o que tem sido pesquisado pela UEPB. O estudo vem de um projeto de extensão do curso de odontologia do campus de Araruna e por lá eles têm pesquisado sobre o uso terapêutico da maconha. A reportagem é do Ricardo Júnior, que fez contato por telefone com o pessoal da pesquisa. Escuta aí. A humanidade convive com a cannabis sativa há milênios. Mesmo assim, a planta conhecida popularmente como maconha continua sendo um tabu. Em dezembro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a liberação da venda de produtos derivados da cannabis em farmácias para uso medicinal. Mas o cultivo da erva, ainda que seja para fins terapêuticos, continua proibido pela agência reguladora. Em meio aos trâmites jurídicos que envolvem o processo de descriminalização da maconha, os estudos têm apontado a eficácia da substância no tratamento de doenças neurológicas, como a esclerose múltipla e a epilepsia. A professora da Universidade Estadual da Paraíba, Morgana Gadelha, destaca a importância de se investir em pesquisas na área. Pesquisar cannabis hoje no cenário mundial, no cenário brasileiro, é fundamental. Que a gente possa trazer a cannabis para dentro do laboratório, para a detecção de doses eficazes, né? De concentrações, de padronização, de ensaios de calibração. Então, que a gente possa realmente cultivar esta planta para fins de pesquisa, sobre condições ideais. Isso é fundamental. Por quê? Porque assim a gente vai estar ofertando à sociedade, ofertando à comunidade, né, um medicamento produzido a partir de uma planta, né, com mais qualidade. Tirar essa cannabis dessa marginalidade e trazê-la para dentro da universidade, para dentro do laboratório, isso é fundamental, porque assim vai permitir uma padronização. Essa interface, né, entre o popular, entre a utilização popular e o científico, essa interface que precisa fazer no que tange a cannabis. Mas como fazer se a gente não pode trazer nem a planta para dentro do laboratório, para dentro das universidades, a gente tem uma legislação proibitiva. Então isso precisa acabar, a gente precisa realmente saber qual é a concentração dos óleos, né? Utilizar as dosagens, utilizar as metodologias avançadas, né, de cromatografia e outras metodologias, né, para poder determinar a concentração dos canabinoides, a concentração, para dar ao paciente uma segurança. A professora Morgana Gadelha é coordenadora do PEX Cannabis, um projeto de extensão do curso de odontologia, cujas atividades são desenvolvidas no campus de Araruna. De acordo com ela, a iniciativa surgiu a partir de outro projeto implantado na Universidade Federal da Paraíba pela professora Kate Gondim. Os dois projetos trabalham com a mesma perspectiva, disseminar informações verdadeiras e concretas sobre os usos medicinais da cannabis. A cannabis é uma planta e hoje ela é tida, né, no cenário mundial, em alguns locais ainda, como a exemplo aqui do Brasil, né, como algo proibido, como algo ruim, né? Então, assim, é uma planta, mas que em torno dela
existiram ao longo da história, né, vários erros históricos, né, muitos interesses econômicos, que até hoje, né, o mercado de cannabis é dito um mercado milionário. Então é muito importante que nessa era, né, de fake news, que a informação ela seja passada de forma correta, no que tange ao realmente o que a cannabis pode fazer, né, o que as espécies, né, de cannabis podem atuar, como a gente pode atuar nesse âmbito, o que é o sistema endocannabinoide, o que são os fitocannabinoides que estão presentes na planta, como essa planta pode interferir no organismo humano. Então é muito importante que a gente dissemine informações verdadeiras, informações concretas, e que assim a gente possa diminuir o preconceito e fazer a sociedade avançar no que concerne a terapêutica canábica, a utilização da cannabis de uma forma integral. O projeto tem um aluno bolsista e fez seleção recente para voluntários do curso de odontologia. Segundo a professora Morgana, diante da pandemia do Covid-19, as atividades propostas pelo projeto tiveram que se adequar ao novo cenário. Na conjuntura, né, de uma pandemia, a gente vem se adaptando, né, com lives, com matérias, através do nosso perfil, né, no Instagram, o @pexcannabis, com 2 N, né, o EPB, e a gente vem se adaptando. Mas mesmo assim o projeto já começa, né, e nessa perspectiva do primeiro ano, a perspectiva é atingir os acadêmicos da UEPB, da Universidade Estadual. Nos próximos anos a gente pensa, né, em atingir outros cursos, outros locais de atuação da UEPB, outras instituições até, mas nesse primeiro ano ele vai ser desenvolvido no Campus 8. Enfim, muitas novidades vêm por aí, inclusive até um artigo que vai correlacionar o novo coronavírus com a terapêutica canábica, né? E eu convido todos a seguir, né, nosso perfil no Instagram, o @pexcannabis, com 2 N, o EPB, e acompanhar o desenvolvimento do projeto. Além das ações voltadas ao combate de fake news sobre a cannabis, os integrantes do projeto também produzem um artigo com informações sobre a planta e a Covid-19. É a universidade mostrando que ciência e informação são a cura para o preconceito e a ignorância. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E para quem se interessar em saber um pouco mais sobre esse projeto, eles disponibilizaram uma rede social. É o @PEXCannabisUEPB. O PEX é PEX. Eu vou soletrar todo. @PEXCANNABISUEPB. Segue lá e dá uma olhada na pesquisa. E olha que bacana. O NUTS da UEPB desenvolveu um novo modelo que ajuda no processo de intubação dos pacientes que apresentam insuficiência respiratória, que é uma consequência da Covid-19. A peça é um vídeo laringoscópico e foi desenvolvida no Laboratório de Tecnologia 3D, atendendo uma solicitação que foi feita pela equipe médica do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Quem tem mais detalhes sobre esse projeto é a repórter Jordana Nascimento. Vamos ouvir na reportagem? O Laboratório de Tecnologias 3D, LT3D, do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, NUTS, da UEPB, desenvolveu um videolaringoscópio que visa facilitar a intubação de pacientes com insuficiência respiratória, um dos principais sintomas da Covid-19. A coordenadora do Laboratório de Tecnologias 3D, Yasmine Martins, e o engenheiro do NUTS, Rodolfo Castelo Branco, explicam como o equipamento funciona. Esse dispositivo ele serve para facilitar a intubação dos pacientes, né? No caso da pandemia, aqueles que foram acometidos do Covid-19 e que precisem da intubação, e também pode servir para qualquer outro tipo de paciente. Então, esse dispositivo ele vai facilitar o procedimento que o médico tem que fazer. Então, ele foi feito para que uma câmera pudesse ser acoplada nesse dispositivo e assim facilitar esse procedimento de intubação do paciente. Essa câmera ela é acoplada no dispositivo e também é acoplada num smartphone comum para que dê uma maior visibilidade do procedimento ao médico, causando menos danos ao paciente e também facilitando todo o procedimento para o médico. A partir da demanda do Hospital de Trauma é que iniciou-se o desenvolvimento do videolaringoscópio, respeitando a anatomia da geometria anatômica do corpo humano, como também o design da usabilidade do seu formato, facilitando assim a manipulação do próprio cirurgião durante a intubação.
Esse videolaringoscópio é de material polimérico, ABS, que é um material extremamente leve, que é de fácil também manuseio do próprio cirurgião, uma peça leve e resistente, e também pode ser esterilizado. O projeto já encontra-se digitalmente finalizado e utilizamos também a impressão 3D para sua fabricação, agilizando assim a fabricação contínua do dispositivo. O videolaringoscópio foi produzido a partir de uma solicitação feita pelo Hospital de Trauma de Campina Grande, mas outros hospitais também podem ter acesso ao dispositivo. Apesar de ter sido uma solicitação feita pelo Hospital de Trauma, nós vamos sim disponibilizar para outros hospitais que queiram o dispositivo. Nós estamos fazendo a nossa produção em cima dos modelos das câmeras, né? Então, cada câmera, ela tem um designer diferente, então a gente precisa saber qual câmera aquele hospital está utilizando para que a gente adapte o modelo desenvolvido pelo laboratório para esse tipo de câmera. O NUTS vem ajudando no enfrentamento do coronavírus desde o início da pandemia. Já foram produzidos protetores faciais, as plataformas Ecovid, que acompanha casos de Covid-19 em tempo real, e Unicontrol, que permite o gerenciamento dos leitos nas UTIs, e também um ventilador pulmonar, que auxilia a respiração em pacientes que não conseguem fazer sozinhos o movimento. Além do videolaringoscópio, o LT3D também desenvolveu os protetores faciais, abrangendo todo o estado da Paraíba e regiões vizinhas também, e já vem desenvolvendo máscaras de proteção N95 e óculos de proteção. Obrigada, Jordana, e vale destacar que esse equipamento, desenvolvido a partir da impressora 3D nos laboratórios do NUTS da UEPB, reduz os riscos da intubação dos pacientes porque facilita a visualização e agiliza o procedimento, além de garantir mais segurança para o profissional da saúde, que vai conseguir uma maior distância da boca do paciente infectado pelo novo coronavírus. E ainda sobre tecnologia desenvolvida pelo NUTS, tem mais uma boa notícia. É que o projeto do ventilador pulmonar foi selecionado no edital da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. A seleção escolheu 10 projetos que devem dividir o recurso de R$1 milhão para o desenvolvimento das pesquisas, que podem se estender até os próximos 9 meses. O ventilador pulmonar do NUTS da UEPB foi construído com material de baixo custo e usando peças que foram encontradas no mercado local, para facilitar e agilizar o processo em face ao momento de pandemia que vivenciamos. De acordo com a equipe do NUTS, o equipamento envolve uma interface do usuário que possibilita a manipulação de diferentes variáveis utilizadas no tratamento dos pacientes por parte do profissional na unidade de terapia intensiva. O edital da FAPESC, que esteve aberto justamente para monitoramento, análise e recomendações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. E a aprovação do projeto do ventilador pulmonar no edital vai possibilitar uma maior agilidade no trabalho do NUTS para garantir o equipamento para o uso nas unidades de saúde. Não só aqui em Campina Grande não, viu? É tecnologia nossa que pode ser importada para qualquer lugar do mundo. Nossos parabéns mais uma vez a toda a equipe do NUTS que tem trabalhado bastante no desenvolvimento de tecnologias para o combate ao novo coronavírus. E hora de pausa aqui no CBN Universidade. Na volta, o nosso assunto é a estudante da UEPB que foi selecionada para um programa da Unicef de combate à desinformação em tempos de Covid-19. E ainda tem dica para você que está de quarentena e com mais tempo dentro de casa, para não ter desculpa e cuidar bem da alimentação. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos com o último bloco do CBN Universidade deste sábado, dia 23 de maio de 2020. Eu sou Natasha Leone e você fica sintonizado com a gente todo sábado, sempre a partir das 9 horas da manhã, com as principais informações sobre a Universidade Estadual da Paraíba. Também trazemos política, economia, dicas de português e alimentação nas manhãs de sábado. Simbora com mais notícia. Uma estudante da UEPB foi selecionada para o programa da Unicef de combate à desinformação sobre a Covid-19. A aluna do último período do curso de Relações Internacionais pela UEPB, Lalesca Rocha, está entre as 10 escolhidas através de processo seletivo para integrar a missão.
Serão 8 meses de trabalho voluntário com o objetivo de superar o fenômeno que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, chama de infodemia, que é justamente a realidade da desinformação das pessoas. Essa missão visa justamente combater as fake news e levar informação séria para as comunidades nesse momento de pandemia da Covid-19 no mundo. Para a ação, a estudante da UEPB deve participar de várias formações sobre as metodologias que serão utilizadas no processo e ainda vai assegurar o compartilhamento de conteúdo seguro. A aluna de Relações Internacionais já faz trabalho voluntário na filial Paraíba da Cruz Vermelha. Ela é orientanda do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBID, além de estar inserida em várias ações do curso no Campus 5 da UEPB. A nossa produção entrou em contato com a estudante selecionada no programa da Unicef, a Lalesca Rocha, e ela encaminhou um áudio para a gente falando um pouco sobre essa missão, a oportunidade de ajudar e as expectativas de aprendizado durante a atividade. Vamos ouvir? Olá, sou Lalesca Rocha, estudante de Relações Internacionais da UEPB e recentemente fui aprovada para o programa TMJ da Unicef como voluntária na disseminação de informação sobre o Covid-19. Estou bem esperançosa dos resultados positivos que teremos, pois o grupo de voluntários é muito engajado, tem vários membros em cada estado brasileiro e isso gera um alcance nacional. A importância desse programa para mim é imensa. Na área profissional, sei que a atuação em uma instituição internacional terá um peso significativo no meu currículo e na área pessoal é um crescimento, uma evolução. Você fazer parte de um grupo que está ali só para ajudar. Agradeço muito à universidade por me incentivar através do meu grupo de pesquisa NEPIDA, a qual tem sido responsável por minhas pesquisas científicas, meu aprimoramento e por me proporcionar uma visibilidade em nome de uma causa tão forte. Parabéns à Lalesca Rocha pela iniciativa de participar desse projeto. E quando o assunto é informação segura e correta, todos precisam estar atentos e ajudar a combater essa guerra de fake news que vivenciamos diariamente, principalmente nas redes sociais. E lembre, antes de compartilhar, é preciso checar bem a informação. E por falar em fonte segura, a Pró-Reitoria Estudantil da UEPB está com um serviço de orientação nutricional online com hora marcada para os estudantes da universidade durante esse período de isolamento social. A ideia surgiu justamente pela pandemia do novo coronavírus e a necessidade de manter o sistema imunológico fortalecido e a gente saber que a alimentação está diretamente relacionada a esse fator. Os atendimentos estão sendo feitos através do Skype, que é uma plataforma de comunicação diretamente com a nutricionista Carolina Almeida, que é a responsável pelo restaurante universitário da UEPB. O espaço é aberto para todos os estudantes devidamente matriculados e para ter acesso, o interessado deve enviar um e-mail para o endereço atendimentonutricionaluepb@gmail.com, informando o nome completo, número da matrícula e telefone para contato. O atendimento é feito mediante agendamento de data e horário. A nutricionista do RU, Carolina Almeida, mandou um recadinho para a gente. Escuta aí. Alimentar-se bem é primordial para manter nossa saúde e evitar doenças. Fracione a sua alimentação em 3 principais refeições e 2 lanches diários. Você evitará longos períodos em jejuns, os quais podem te levar à sensação de restrição e fazer com que exagere em outras refeições. Então, nada de restrição alimentar nesse período. Segundo, não existe alimento proibido na nutrição. Diversifique a sua alimentação e faça pratos coloridos. Isso faz com que você atinja quantidades ideais diárias de macro e micronutrientes para obter uma alimentação saudável. Terceira coisa, evite alimentos com alto teor de gordura. De acordo com as diretrizes nutricionais, não necessitamos mais do que 10 a 15% de ingestão de gorduras diária. Portanto, o excesso da ingestão de gordura pode causar problemas arteriais, cerebrais ou até provocar doenças como diabetes e obesidade. Quarta coisa, coma salada antes das principais refeições. Os vegetais possuem fibras, as quais têm uma propriedade que se chama sequestrantes, que ajudam a diminuir a absorção de gordura no intestino.
Então, a fibra, ela vai ser bem positiva aí na nossa imunidade, porque ela vai acabar interferindo nessa absorção de gordura intestinal e vai nutrir ainda mais nossa mucosa intestinal, tá bom? Quinta coisa, dormir bem. Sim, pelo menos 8 horas de sono por dia, tá certo? Para estar reparando aí esse sono, que vai ser bem importante nesse quesito imunidade. Dormir profundamente, relaxar, tá bom? A gente pode entrar aí com estratégias como chás de camomila, de melissa, um própolis, vai estar ajudando aí, são ótimos alimentos incríveis para dormir bem. Outro pilar também, o sexto, beber bastante líquido, tá? Água de coco, chás. Com isso, ajuda a eliminar do nosso corpo as toxinas ruins que fazem mal ao nosso corpo, tá? E acaba diminuindo a nossa imunidade. Então, nossa ingestão de água deve estar 100%, tá? É importante que a gente faça um cálculozinho de 35 ml vezes o seu peso, tá? É só multiplicar para estar vendo aí essa necessidade de água ao longo do dia. Então, ter uma alimentação variada, se manter saudável, se manter ativo, se manter tranquilo, isso tudo vai passar, tá bom? Essa é mais uma ação da Pró-Reitoria Estudantil para estar ajudando os estudantes, principalmente nesse período de isolamento, tá? Ficarei muito feliz em ajudar. Beijos da Nutri. E ainda sobre alimentação, é hora do quadro Saúde A deste sábado, que fala quem está cumprindo a quarentena direitinho, sem sair de casa, com mais tempo para preparar a própria comida, se alimentar melhor e vivenciar o momento da alimentação em si. Roda a vinheta. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Estamos numa pandemia, situação séria e difícil para o mundo inteiro. Sabemos que para quem pode, o indicado é ficar em casa. E já que estamos mais em casa, vamos focar nos pontos positivos? Você já percebeu quanto criamos maus hábitos alimentares? E eu não falo só na escolha dos alimentos, não. Falo da forma como comemos. Comer olhando o celular, não olhar para a comida, não mastigar, comer em pé, pegar qualquer coisa e sair comendo, não ter horário para as refeições e por aí vai. O pior é que a gente se acostumou a ser assim e nem em dias mais calmos fazemos diferente. E eu não falo só de você não, falo de mim mesma. Vivemos no piloto automático e é assim que estamos nutrindo o nosso corpo, algo essencial para a vida, mas podemos mudar. Eu comecei a me retrabalhar nesse sentido e convido você a fazer isso também. Nas minhas pesquisas pela internet esses dias, eu encontrei algo bem interessante, o Mindful Eating. É um método que nos ajuda a refletir sobre como comemos e assim aproveitar mais as refeições de forma saudável e saborosa. O método aponta alguns passos para que possamos encarar a alimentação de uma nova forma. Vou dizer alguns. Cozinhe a sua própria comida e comece explorando ingredientes, combinações, texturas, receitas novas. Faça deste um momento de lazer. Esqueça tudo e se dedique a misturar ingredientes, sentir aromas e testar novos sabores. Chame a família para fazer parte disso também. Não encarando assim como uma obrigação, mas sim um momento de divertimento juntos. Cada dia, um pode ficar responsável por fazer algo novo, ou vocês podem cozinhar cada dia um prato típico de um país diferente, ou de outras regiões do Brasil. Na hora de servir, não coloque lá de qualquer forma não. Arrume o local, deixe-o agradável. Coloque o celular longe da mesa e volte a sua atenção para os alimentos e as pessoas que ali estão com você. Esse é o momento ideal para socializar mais. Para conversar, escolha assuntos mais agradáveis. Nada de ficar reclamando, brigando. É hora de gratidão e de se alimentar também de boas energias. Aproveite o momento presente. Prepare o prato com carinho, sem exageros, para não estragar ou ficar muito cheio. Calma, você pode comer um pouco mais depois, se assim o seu corpo pedir. Se conecte mais com o seu corpo e aprenda a ouvi-lo. Saiba diferenciar a fome real
da ansiedade ou da muleta psicológica. Sente de forma confortável na cadeira, olhe para os alimentos e continue olhando enquanto come. Admire os aromas, as cores, aprecie cada mordida e cada garfada. Mastigue bem e procure sentir a temperatura e os diferentes sabores e texturas. Deixe os talheres um pouco de lado, descansando, para acompanhar o seu ritmo mais lento de mastigar. Respire e feche os olhos para ficar ainda mais presente. Faça isso o máximo que puder, todos os dias. Se não puder em todas as refeições, faça pelo menos em uma. Eu estou fazendo e já sinto algumas mudanças. Vou dar exemplos. Uma melhor digestão, um prazer maior ao comer, aumento da sensibilidade para sentir e diferenciar sabores e texturas, aumento também da vontade de cozinhar. Já consigo fazer tudo um pouco mais devagar, embora, reconheço, ainda preciso melhorar bastante. Hoje, eu realmente sinto uma conexão maior com os alimentos. A gente ganha em saúde física e mental e em qualidade de vida. Faça o teste aí na sua casa. Precisamos melhorar sempre. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada pelas dicas, Lucielen, e até o próximo Saúde-A. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Jorgito, direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir na hora que você quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até próxima semana. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.